Boa tarde para todos. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Se ajeitar aqui. Muito bem. Oi, Márcio. Oi, Aline. O pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando para encaminhar aqui uns convites. Muito bem. Vamos lá, então. Caminhar aqui. Beninha, bora lá. Compartilhar aí a live para que a gente possa começar. E eu vou colocar aqui já o nosso convidado que já está conosco aqui na nossa telinha. Oi, Aline. Vamos ver aqui. E aí, dona Kelly Lourenço, boa tarde. O homem que quer me infartar, gente. Eu ando Que vivendo nada. cada emoção com essas lives, rapaz. Não, mas sem emoção não tem graça, né, amiga? Tem que ter emoção, poxa. Não vamos exagerar. Você sabe que outro dia um professor amigo meu, ele não conseguiu entrar. E a sorte é que eu tenho convergido todos os assuntos para Uhum. comunicação. E então eu peguei o gancho do pouquinho que eu sabia sobre o assunto e fui falando e ele foi interagindo no chat, para você ter uma ideia. Ele Não, não conseguia importante. entrar, deu um problemaço lá. Então tem aparecido cada uma. E aí eu falei, Não, cadê essa, esse rapaz, gente? não, Ele essa, sumiu. E isso é bom, isso é uma boa reputação, porque eu me preocupei verdadeiramente. Eu falei, gente, para o ponto de eu pegar e mandar a mensagem, eu falei, não, o Márcio nunca fez isso, né? Então alguma coisa aconteceu. não, você sabe que o ritmo aqui é bastante intenso, você conhece bem, mas, meu, eu dei Graças a Deus. a palavra dada é palavra cumprida, não tem tempo ruim. Pois é, e é isso E que me causou estranheza. Eu falei, não, ou aconteceu alguma coisa, ou ele tá querendo me causar um susto. mas tem que ter emoção, tem que ter emoção pra ter um tempero, né, amiga? Tudo bem, né, Kelly Coisa Lourenço? de Kelly ter tempo. Lourenço! Mandar um abraço pro Saudade, Cadu, amigo. pro Clebão, pra Aline que entraram aí, que são, ó, pessoas Falei, queridíssimas que falei. vão agregar bastante no nosso bate-papo, viu, Kelly? Falei hoje já com a E, Aline, tem o Cadu aqui. É Cadu? e isso, É, o grande Carlos Cadu. Bahia, Tem Clebão a também, o Kleber A Machado. Ana Rocha, que entrou também. E bora lá, gente. Bota aí para convidar os amigos. Vamos que vamos. Então, meu amigo, e aí? Como é que estão as coisas? Olha, Kelly, primeiro eu quero te agradecer, né? Faz tempo que nós não temos um bate-papo assim, né? Você me Mas tem abandona, né? esse. Não fala isso. Você sabe que você Oh. está sempre aqui. Mas na medida do possível, né? Eu procuro acompanhar também as lives que você tem realizado, parabenizá-la, porque o Papo de Boteco é sucesso. Já tive o privilégio de participar das edições anteriores, né? E Exato. Kelly, você sabe que estar contigo é um momento único que eu tenho para nós trocarmos ideias sobre esse mundão que nós vivemos de autoconhecimento, cada um na sua vertente, mas sempre com o mesmo objetivo de fazer vidas melhores, né? Então, daqui Exato. desse lado é só agradecer, bastante coisa acontecendo, preparação para treinamentos e tudo mais, os atendimentos, como você pode ver, que eu te falei agora há pouco, mas é mais gratidão do que lamentação e muita ação acontecendo. E muito É isso. obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar contigo, meu amigo. De verdade, Eu que que possa agradeço. agregar esse bate-papo de hoje, com toda certeza. Sempre, sempre. Beatriz, seja bem-vinda. Vi aqui seu oizinho. E conta pra gente, né? Eu vou me apresentar brevemente depois de Fique à você, mas vontade. conta pra gente quem é você, né? Porque aí o pessoal que vai assistir o vídeo depois, ou que já estiver aqui, que não te conheça, é importante saber quem é o Márcio, né? O Márcio, ele tem ali as suas características, o que capacita, o que trouxe o Márcio até esses temas, né? Que a gente vai acabar abordando.
Bom, Kelly, quem é o Márcio? Márcio Cafezeiro, 35 anos, casado com a Aline, que nos acompanha. Eu sou um treinador comportamental, trabalho na área de desenvolvimento humano. Então, nos últimos 10 anos, eu tenho me especializado mais e mais, procurando entender o comportamento do indivíduo como um todo para realmente proporcionar ferramentas do autoconhecimento e inteligência emocional. Por que tudo isso, Kelly? Porque nós vivemos num mundo que exige muito de nós. Então, quanto mais ferramentas e mais recursos e condições nós tivermos de termos o equilíbrio e saber que o que nos torna perfeitos é a nossa imperfeição, mais leveza nós vamos conseguir levar nesse mundo. Então, eu ministro treinamentos, palestras, mentorias e cursos voltados para a área do desenvolvimento humano. Tem aí algumas certificações, alguma das quais eu tive o privilégio de fazer juntamente contigo, né, amiga? Aonde foi quando nós nos conhecemos. Mas com tudo isso, é o que eu sempre digo com toda a convicção, apenas um ignorante em busca de conhecimento. Então, vamos compartilhar experiências aqui, porque são nossas diferenças que nos unem, que nos faz sermos melhores, desde que queiramos. Então, basicamente é isso, vamos transformar vidas, fazendo vidas melhores, que esse é o nosso papel nesse mundão. Exatamente. Então, seja bem-vindo. Então, para que a sua audiência, né, quem chegou e não me conhece, quem vai assistir depois o vídeo, que vem, né, pelo seu canal e não me conhece, eu sou a Kelly Lourenço, né? E o Márcio, de vez em quando, ele chama... Hoje ele chamou certo, mas de vez em quando ele me chama de Kelly Lourenço. Ele fica me sacaneando. Fica me sacaneando. Mas trabalho também com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, focado na comunicação pessoal. E entendo cada vez mais, Márcio, o que você falou, porque o tempo todo a gente precisa se comunicar. E antes, nós ainda tínhamos alguns escudos dentro do presencial, antes pandemia, em que a gente às vezes ficava na nossa mesa fazendo a nossa atividade dentro da empresa e a gente se escondia um pouco, interagia menos. E hoje, com os home offices que foram adotados, empresas que ainda não voltaram, ou empresas que não voltarão para o presencial no modelo que nós conhecíamos, a pessoa tem que se expor muito mais. Então, a comunicação ela nunca foi tão debatida, né, quanto é hoje. E ela nunca foi também tão necessária quanto é hoje. Então, é importante a gente trazer, né, esse conhecimento. E uma outra fala sua, né, que eu me identifico muito é que a gente estuda demais, né? A gente tem um grupinho aí de amigos que, gente, sempre está estudando, sempre está lendo. E quando você falou, né, um ignorante em busca de conhecimento, às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, como assim, né? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é pós-graduação, é mestrado, todos os cursos que a gente fez, inclusive o curso que nós fizemos juntos, enfim, todo tempo você sabe que eu sou meio compulsiva para essa coisa de estudo e tal, que hoje você já me puxou a orelha até, inclusive, sobre isso. Então, eu vejo que quanto mais a gente busca conhecimento, claro que vai trazendo mais conhecimento, óbvio, né? Mas menos eu vejo que eu sei. Então, assim, quanto mais eu olho tudo que existe, quanto mais eu descubro pessoas que trabalham com certas coisas, mais eu consigo identificar que eu sei muito pouco. Então, a sua palavra aí do ignorante em busca de conhecimento, ela não é exagerada, ela é real. Não, e é legal com certeza. isso. Porque a gente vive um momento de informações muito banalizadas na internet, em que as pessoas simplesmente leem livros e chegam na rede social e compartilham aquele conhecimento como se fossem muito especialistas. E a gente que estuda realmente sabe que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente abre um livro e vai olhar as bibliografias, mais a gente descobre que não sabe nada. Né? Porque a gente sabe muito pouquinho. Então é muito bacana a gente começar uma live sobre esse tema, trazendo, né, essa contextualização. Então, muito bem. Temos aí um roteiro, né, que você vai contribuir aqui conosco. Sejam bem-vindos todos que foram chegando. E conta pra gente, a primeira coisa, né? Acho que a primeira pergunta é: por que você trouxe esse tema na nossa conversa do você se comunica ou faz barulho? Que eu achei muito importante, você sabe que eu gosto. Você gasta, né? Você gosta de o circo pegar fogo. Bom, na verdade, Kelly, porque essa é uma das reflexões que eu tenho no meu dia a dia. Porque o que acontece?
eu já brinquei muito com você, eu pego muito no seu pé, Kelly, você estuda demais e cuidado para não ter obesidade cerebral, né? E por mais que nós tenhamos a fundamentação teórica, isso para qualquer coisa na vida, se não houver a prática, não tem evolução, né? E isso vai muito de encontro com o que nós vivemos, porque você que é uma especialista da área da comunicação, eu que trabalho nessa área de desenvolvimento humano, com ferramentas de programação neurolinguística, ferramentas de coach e tudo mais. Se eu não sentir, eu brinco que é o efeito Monange, né? Se eu não sentir na pele a emoção, como é que eu vou proporcionar a oportunidade de transformação nas pessoas que estão ao meu redor? Né? Exatamente. E hoje em dia nós vemos aí realmente muitas receitas milagrosas, muitos gurus, que é um termo totalmente errado de se usar hoje em dia, mas nós temos muitos milagreiros na internet, porque a internet dá essa possibilidade, aonde da noite para o dia o cara é um especialista em determinado assunto, e é o que acaba a depreciar quem já está na estrada há muito tempo. Não é? Então, quando eu falo que tem muita gente que ao invés de se comunicar faz barulho, é porque não tem a congruência naquilo que ela faz. Não adianta você bater no peito que você faz isso, que eu trago fórmulas milagrosas e tudo mais, que a rotina dos vencedores... Meu, calma aí, mas você faz isso. E quando você percebe que do outro lado não é uma coisa recíproca, então assim, você está fazendo muito barulho e não está passando a sua mensagem. Né? E isso pega muito porque não tem como deixar de lado esse assunto pandemia. É uma realidade que todos temos enfrentado, e esse cenário de pandemia, ele nos trouxe uma oportunidade muito grande de nos conhecermos verdadeiramente. Sim. Porque tentando chegar pelo lado brilhante, né, do lado brilhante da lua, vamos dizer assim, nós nunca tivemos tanto tempo para estarmos com nós mesmos. E foi meio que de uma maneira forçada. E muitas pessoas não estavam acostumadas a isso. Por quê? Porque estavam acostumadas a seguir o barulho do mundo, aos excessos de estímulos, à eterna busca da melhor versão, mas sem se conectar consigo mesmo. Então, foi muito importante que nós tenhamos tido, de certa forma, esse momento de introspecção, esse período forçadamente sabático, para entender quanto que nós podemos nos conhecer se verdadeiramente nos permitimos. E tem várias maneiras para isso acontecer. Nós vamos discorrer aqui durante o bate-papo. Exatamente. Ó, a Gi colocou aqui, né? A Gi que fez o curso junto conosco. Conteúdos Beijão para a Gi, doutora Gi. Doutora Gi. Conteúdos rasos, muitos profissionais assim. E quando falo disso, não me refiro a diplomas, mas a vivência e o aprofundamento no que se diz. Exatamente. Eu vejo também, Márcio, antes da gente entrar e que tem a ver com o seu primeiro tema aí das necessidades humanas, eu vejo que as pessoas têm erguido muitas bandeiras, né? A gente mandando um beijo. Tem erguido muita bandeira, as pessoas têm sido muito ativistas sobre coisas que elas nem viveram. Uhum. Né? E bate muito com o que você falou. Tem muita gente fazendo barulho, tem muita gente querendo falar sobre temas que não sentiram na pele o efeito Monange que você trouxe aí, que você tem umas sacadas fantásticas. Então, é muito importante. E a única coisa que eu temo, né, disso é que as pessoas, elas estão, e aí eu vou trazer uma gracinha dessas, né? As pessoas estão muito no efeito miojo, dos 3 minutos. Eu vou assistir uma live aqui, aí amanhã eu saio fazendo isso. Eu vou fazer uma coisinha aqui, um hackzinho, uma dicasinha aqui e tá tudo bem. E isso vai contaminando o mercado e fazendo com que muitos profissionais percam a credibilidade, e aí depois tem que fazer um esforço muito grande para mostrar, né, a separação ali do joio e do trigo. Então, isso é muito delicado, né? Esse barulho também passa muito por isso. É verdade, Kelly. E, infelizmente, essa é uma realidade inconveniente, porque quando você pega profissionais sérios, o esforço que ele tem que fazer é significativamente maior, porque muitas pessoas, por já seguir o efeito miojo, seguir o efeito manada, todos esses termos que nós conhecemos, já se contentam com coisas superficiais. Né? E por que isso acontece, Kelly? Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as necessidades delas.
Eu brinco muito com alguns dos meus mentorados quando eu pergunto, qual que é a sua necessidade? Na hora a galera já vai no pirâmide de Maslow. Essas aí são as necessidades básicas humanas, é época de escola. Ok. Mas quais são as necessidades humanas? E aí que traz a reflexão. O que eu vou falar agora não foi o Márcio que criou. Quem que criou as 6 necessidades humanas? Quem que fez esse estudo? O grande Antônio. Para quem não conhece, é que eu sou íntimo dele, é o Tony Robbins. O grande Tony Robbins. Ele... Bom, Tony Robbins dispensa a apresentação. Eu tive o privilégio de participar de alguns eventos dele e tudo mais, fazer alguns cursos e tudo. E, bom, ele tem mais de 40 anos de estrada e ele falou a respeito dessas 6 necessidades humanas. Quais são? É a necessidade da certeza. O que é a necessidade da certeza, Kelly? É aquela coisa de nós termos a segurança, o conforto, a estabilidade, o controle da situação. E quando nós falamos isso, traz muito para uma filosofia que eu vivo do estoicismo, que é o quê? A natureza, ela nos impõe somente 3 coisas, que é não passar fome, nem sede e nem frio. Uma vez que nós tenhamos essas 3 imposições supridas, nós vivemos bem. Só que acontece que, principalmente hoje em dia, nós vivemos numa era de cobranças excessivas e mudanças muito rápidas. E para que as pessoas se sintam seguras, que faz parte da necessidade da certeza, às vezes elas acabam se tornando super controladoras. E isso nem sempre é do modo saudável. Por exemplo, não adianta eu estou casado, a Aline é minha esposa, não adianta eu querer ser um marido super ciumento, impedi-la de fazer as coisas dela, de sair com as amigas dela, de comprar o que ela gosta, porque eu preciso ter o controle da situação. Márcio, é falho? Lógico que é falho. Mas assim, dentro da minha necessidade de certeza, eu sei que eu teria as coisas sob controle de uma maneira saudável se eu der liberdade para minha esposa ser quem ela é. Então, essa é a primeira das necessidades humanas. Aí nós vamos para a segunda necessidade, que é o qual? A necessidade da variedade. Pode falar, por favor. Aqui, porque a gente falava sobre congruência. E eu posso dizer, gente, porque eu conheci a Aline, convivo com o Márcio já há alguns anos, a gente conversa, e existe uma liberdade tão verdadeira entre eles, que eu admiro demais, porque eu vi isso em poucos casais, em que eu e o Márcio a gente conversa com um amigo, fala, oi Márcio, oi querido, que saudade, tudo, e não existe essa questão do, olha, não fala isso perto da Aline, olha, não responde assim, ou eu vou apagar aqui que você escreveu, oi querido. Então é um respeito tão grande, isso me, assim, aumenta tanto a minha admiração por vocês, enquanto pessoa e casal, e que mostra essa congruência do que você estava falando e de como a gente começou falando aqui na nossa live. Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço o elogio até em nome da Baixinha, porque realmente não adianta nós falarmos sobre isso se não houver congruência. Ah, Márcio, mas você fala, mas você vive isso? Vive, procuro viver a cada dia. É a melhoria contínua, né? O que nos leva, evidentemente, Kelly, para a segunda necessidade humana, que é o quê? A variedade. O que é a variedade? Nós somos seres inquietos. A variedade, Kelly, é o desafio, é a incerteza, é você buscar a necessidade de precisar aprender mais e mais, é a diversidade. Então, o que acontece? A variedade e a necessidade da variedade e da certeza, elas andam lado a lado. Por quê? Um exemplo clássico, vamos lá. Pô, não tenho nada para fazer aqui em casa, eu estou entediado. Opa, a necessidade da certeza já se manifestou. Eu preciso fazer alguma coisa, é uma certeza. Só que agora, calma aí, eu vou viajar, eu vou para algum lugar diferente para suprir essa minha necessidade da variedade. E como fazer isso de maneira saudável, Kelly? É lembrando que jamais podemos deixar a necessidade de precisar aprender mais. Por quê? Porque só não muda o que está morto. E se nós não buscarmos variedade, se nós não buscarmos mais conhecimento, se nós não buscarmos mais desenvolvimento pessoal, consequentemente nós estagnaremos. E é aquela frase que é clichê, mas é verdade. Você não vai conseguir novos resultados com os mesmos comportamentos. Exatamente. E que isso acontece de que forma, Kelly? Na variedade, na necessidade da variedade, muitas pessoas acabam buscando estímulos externos para suprir essa necessidade. E hoje, de novo, vamos falar das mídias sociais. Nós que trabalhamos nessa área de desenvolvimento humano, nós vemos como existem pessoas dependentes da opinião alheia para se sentirem supridas. E isso acaba sendo perigoso,
Porque o mais importante é nós entendermos a mudança interna. Para nós suprirmos a nossa necessidade de variedade, não é necessário mudanças extremas, como da noite para o dia eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de relacionamento. É você entender as mudanças que acontecem dentro de você, para que aí sim você encontre esse equilíbrio, sabe? Exato. E Entendeu? é muito importante falar sobre isso, né? Porque a gente está cruzando aqui dois assuntos que são que andam lado a lado, né? Que é a questão do autoconhecimento e da comunicação. E quando eu não tenho esse autoconhecimento, é onde surge o ruído, é onde surge o barulho que a gente está comentando, né? E aí que tá, quando você tem esse ruído, quando você tem esse barulho, já nos leva para a nossa terceira necessidade humana, Kelly, que é o que? A necessidade do significado, que está relacionado ao pertencimento, está relacionado ao desejo, a ser reconhecido, à validação. Mas como você quer validação, reconhecimento e ter o pertencimento se você não sabe se manifestar? Se você só faz barulho? Então, para que você encontre, para que você sacie essa necessidade do significado, é importante que você entenda, né, a diferença entre solidão e solitude. Porque quando você aprende a estar bem consigo mesmo e quando você sabe que o que você faz tem sentido, você não precisa dos estímulos externos ou da validação 100% do tempo de um terceiro para você se sentir bem. De novo, a mudança ela vai acontecer de dentro para fora quando os nossos valores eles batem de acordo com aquilo que nós fazemos. É a terceira necessidade humana. Como fazer isso? Quando você percebe que você tem um comportamento melhor ou mais maduro do que anteriormente na mesma situação. É o significado. Entendeu? Exatamente. E aí, minha amiga, nós vamos para a quarta necessidade humana, que é o quê? Amor e conexão. Pô, como assim amor e conexão? Se você tem a sua necessidade do significado, a sua necessidade da variedade e da certeza devidamente saciadas, supridas, você não tem como não se sentir bem consigo mesmo, que é o amor genuíno, o amor de dentro para fora. E como diz o... Eu não lembro o nome do escritor, mas eu lembro o filme que eu assisti, então eu vou citar o filme, tá? Na Natureza Selvagem, filmaço, história verídica, felicidade só é válida quando compartilhada. Então, você ciente de que está bem consigo mesmo, você consegue compartilhar e, consequentemente, repassar, conectar essa energia com as pessoas ao seu redor, para quem você quer que ela seja conectada. Então, quanto mais você cuida de si mesmo, quanto mais você supra essas necessidades de maneira saudável, mais amor você sente e mais conectado com pessoas de bem você fica. Maior é o seu poder de transformação. E essas 4 necessidades, Kelly, elas estão atreladas ao quê? A necessidade de personalidade, que é onde nós buscamos o quê? A autovalidação, a autoafirmação de quem nós somos. Seguindo nessa linha, amigo, nós temos o quê? A quinta necessidade humana, que é a necessidade do crescimento. E é aí que entra o grande jogo. Hoje em dia nós vivemos numa era de sobra de falta de tempo. Tá todo mundo na correria, né, Kevin? Tá todo mundo querendo resultados para ontem. Todo mundo querendo ter a vida extraordinária da noite para o dia. Mas o que temos que entender é que crescer dói, crescer demanda tempo, crescer demanda preparação, paciência. E que não adianta nós queremos ter os resultados dos grandes sem saber o caminho que eles passaram, que eles percorreram. Então, assim, quando nós entendemos que o crescimento, e quando eu falo crescimento, Kelly, eu me refiro ao crescimento espiritual, ao crescimento físico, ao crescimento intelectual e emocional. Porque nesses 4 pilares, quando nós aprendemos a investir neles, nós conseguimos ter muito mais discernimento e tranquilidade na nossa jornada. Fácil? Não é. É desafiador, mas é totalmente possível também. E por último, minha amiga, na 6ª necessidade humana, que é o quê? A contribuição. Quando você tem sua necessidade de crescimento, amor e conexão, significado, variedade e certeza supridas, você tem que fazer o bem ao próximo. É aquela frase, se você não está fazendo a vida de alguém melhor, você está desperdiçando o seu tempo. Como que eu posso fazer isso? Seja através de trabalho voluntário, seja através de uma ONG, que seja, mas contribua sem esperar nada em troca. Jesus ensinou isso. Que você vai sentir bem, porque quanto mais nós ajudamos o outro, mais ajudados nós somos. Eu costumo dizer que é um exercício da gratidão.
Ontem mesmo eu comentei com a Aline, eu estava no semáforo, fui encontrar alguns amigos da época do futebol, e aí no semáforo tinha um rapaz vendendo um negócio, ele encostou no meu vidro, era umas 8h30, era umas 8 da noite, frio, o cara mais escuro que eu, ele falou, irmão, só para eu não perder a cor, você leva um para mim, tá vendendo aqueles pirulitos de coração. Só pra não perder a cor, foi ótimo. Aí ele falou, irmão, só pra não perder a cor, que eu tô sem combinado o dia inteiro. Aí eu peguei o dinheiro, dei pra ele, mano, o que eu tenho. Ele falou, mano, obrigado, é a segunda nota que eu ganho hoje. Ele tinha uma nota de R$ 2 na mão. Aí ele pegou, falou, quantos que você quer? Eu falei, não, como o pirulito é meu, eu deixo pra você ficar no seu estoque. O cara abriu um sorriso e falou, mano, obrigado mesmo, mano. Obrigado. Eu falei, agora você vai lá na padaria. Ah, o Márcio é santo, por isso não. Mas eu sei que ao fazer isso, o ajudado sou eu. Sim. Por quê? É um exercício da gratidão. Eu chego na minha casa, graças a Deus, nunca me faltou nada. Eu tenho as imposições da natureza. Fome, sede e frio supridas. Então, são essas as 6 necessidades, minha amiga, que quando nós temos essa percepção e colocamos em prática, fácil, não é. É desafiador, mas é possível. Nós conseguimos aí procurar essa evolução com mais naturalidade. Exatamente. Você sabe que eu já fiz isso, né? Eu lembro uma vez também, quando eu trabalhava na Paulista, e aí ali naqueles faróis, né, indo sentido Vila Mariana, sempre tem um pessoal que vende. Tinha um senhor que ele vendia bala, aquela jujuba, aquelas balas de goma, né, enroladinha assim no plástico. A vida inteira eu vi ele ali. E um dia calhou dele vir na minha janela, e eu usava aparelho, e não dá para comer aquela bala com aparelho, né? E eu falei para ele, eu gosto muito dessa bala, só que eu não consigo comer. Mas aí eu dei o dinheiro da bala para ele. E aí eu falei para ele, mas não precisa me dar. Aí ele pegou e falou assim, mas leve e dá de presente para alguém, eu faço questão. E ele não queria pegar o dinheiro, porque ele falou assim, eu ganhei meu dia com o seu sorriso e com a sua atenção. Então, às vezes é uma coisa tão simples, né? Que a gente ali numa troca, e não é porque está fazendo propaganda de si, não. São coisas tão simples que isso já aconteceu há uns 10 anos atrás e eu nunca esqueci. É verdade. E isso daí é verdade. muda muito, né? E você é uma É pessoa que verdade. está envolvida o tempo todo com isso, porque você trabalha dentro de um projeto social, você trabalha ali levando alimento para as pessoas na rua, e eu sei que vocês agora, nessa época de frio, intensificam o trabalho de vocês. Bastante. Então, eu Bastante. sei que isso também não é demagogia, porque tem muita gente, como nós falamos, né, que acaba simplesmente falando sobre essas coisas, porque é bonito falar. As pessoas gostam de ouvir sobre o tema, só que nem sempre é real, né? Então, isso é muito legal. E as pessoas que acompanharem, né, que são meus seguidores, que acompanharem o seu perfil, vai ver que você posta constantemente, que vocês estão ali de madrugada, todo encapotado, entregando alimento ali para as pessoas na rua. Então, isso daí faz a diferença. Faz a E é por isso diferença, que você é Kelly. uma pessoa tão querida, né? Você, a sua família, o pessoal que tá junto, a Aline. Por isso vocês são pessoas tão queridas e recebem muito em troca. Gratidão. E verdade, Kelly, porque assim, já fui questionado, ô Márcio, mas você acha que você postar essas fotos aí do trabalho, você não acha que se aparecer? Não, depende de como você interpreta, porque através dessas postagens, que o projeto Sonho é Nosso, para quem quiser seguir a página, ele sobrevive, porque ele vive de doações. E outra coisa, nós vivemos num mundo de muitas superficialidades, Kelly, onde a banalidade é super exposta. Então, se eu tenho a oportunidade de, na minha visão de mundo, compartilhar o que é bom, eu vou fazer. Aí fica a critério da pessoa interpretar conforme a realidade de mundo dela. Agora, não tem nada mais gratificante do que você ver quanta coisa boa tem na sua vida e que às vezes passa despercebido. Sim. Entendeu? E bate com isso... as necessidades que você falou, que você não se incomodou com esse tipo de comentário, por quê? Porque você está seguro e você está congruente com o que você falou ali nas necessidades. Então você não precisa dessa validação. Então é isso que faz a coisa ter essa verdade. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos que vamos. Fazer o bem sem olhar a quem. Muito bem. Tem uma coisa aqui no roteiro, eu não tenho a mínima ideia dos 2 próximos tópicos que você colocou aqui pra gente. Um deles chama Tríade do Estado Ideal. Traduz isso aí pra gente. Só abrindo um parênteses, com relação às 6 necessidades humanas, as 2 últimas, crescimento e contribuição, elas fazem parte da necessidade espiritual, do crescimento espiritual. Então, mano, tudo combina. Agora, falando da tríade do estado ideal. Tríade, eu gosto tanto dessa palavrinha tríade, né? Você gosta. Eu gosto.
Kelly, hoje em dia nós somos muito exigidos, ou achamos que somos exigidos em atuar em alta performance o tempo inteiro, né? Que nós precisamos ser os melhores profissionais, ser os melhores maridos, termos os melhores carros. Tem muita gente que vive condicionada a isso, né? E realmente nós temos que almejar coisas boas nas nossas vidas, desde que não conflite com os nossos valores. Então, como fazer isso? Como ter o estado ideal para realmente sabermos o que é atuar em alta performance? Atuar em alta performance, Kelly, primeiramente, não é você estar sempre 100%. Ah, você tem que estar 100% todo dia. Mentira. Eu não estou 100% todo dia. Agora, o que nós precisamos estar cientes é que daquela tarefa a qual é nossa responsabilidade, que nós possamos dar sempre o 100%. E como fazer isso? Onde que entra essa tríade do estado ideal? Fisiologia, diálogo interno, minha amiga, e o foco. O que é a fisiologia? Opa, você é uma boa, não vou falar que você é uma boa aluna, você é uma boa professora. E assim, onde entra a fisiologia, Kelly? É a forma como nós cuidamos do nosso corpo. Nós precisamos entender que o nosso corpo é um só. Materialmente falando, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso corpo, o nosso bem mais precioso. E ao tratar da fisiologia, eu falo muito isso com os meus alunos, nós precisamos tomar cuidado da maneira como nós nos nutrimos. Porque quando eu falo da fisiologia, eu falo da nossa fisiologia mental, da nossa fisiologia orgânica. Então, assim, eu estou vivendo baseado no prazer ou na satisfação? Será que eu comer somente comidas industrializadas é o melhor caminho? Ou eu encontrar o equilíbrio entre uma comida saudável e de vez em quando dar umas escapadas que é totalmente permissível, eu faço isso, beleza. Será que se eu só assistir notícias de tragédia, notícias que te levam lá para baixo, será que eu terei inteligência emocional? Será que eu terei motivação e força para seguir em frente? Então, cuidar da fisiologia. Será que se eu comer 5 pedaços... O Márcio comia 8 pedaços de pizza. Hoje o Márcio come 2, 3. Eu não deixei de comer pizza. Mas cuida da fisiologia. E aí nós vamos cuidar do foco. Uma pergunta simples, eu acho que todo mundo aqui que está participando, pode responder. Quantas abas nós deixamos abertas no nosso computador enquanto trabalhamos? Responde, Quantas? gente. Quantas eu vou vezes? responder nessa hora. Quantas vezes nós temos uma lista imensa de tarefas para fazer no dia e que quando chega no final do dia você não consegue, gera aquela frustração? Quantas vezes nós somos interrompidos pela notificação do celular? Então, manter o foco nos tempos atuais é um dos maiores desafios que o ser humano, que o indivíduo tem enfrentado. Porque a palavra foco é sinônimo de você, no bom sentido, se desligar do mundo por algo maior. E dentro da tríade da alta performance, dá para eu ser focado 100% do tempo? Não. Mas naquilo que você precisa fazer e que é da sua responsabilidade, você tem que esquecer do resto do mundo. E isso que eu nem falei do hiperfoco. E por último, nós temos o diálogo interno, que é a maneira como eu verbalizo. Quantas vezes eu já peguei no seu pé, Kelly? Kelly, o que você acha de ao invés de falar assim, você fala assim, pô, Márcio, pode crer. Que nem o Márcio. Eu não uso a palavra, nossa, isso aí é difícil. Eu procuro usar, isso é desafiador. Porque o Márcio gosta de superar desafios. Então, e outra coisa... A última vez que você me chamou a atenção disso era a questão, você falou assim para mim, você viu quantas vezes você tem falado que você precisa de alguma coisa? Que eu estava num momento, eu estava muito ansiosa, muita mudança, eu falava, eu preciso resolver isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso aprender isso, eu preciso ler aquilo. E aí você uma hora parou assim do nada e falou, você já percebeu quantas vezes só hoje você falou a palavra preciso? E foi quando você falou para mim, você deve estar para tudo, que foi quando a gente até suspendeu as nossas aulas de inglês, que aí você pegou e falou, você já parou para pensar que você está com obesidade mental, que você não está dando conta de tudo que você botou, então precisa dar um tempo, limpar um pouco isso, para depois você conseguir seguir. E é exatamente o que você está falando. Não é verdade? Então assim, quanto mais você precisa, mais carga você coloca no seu ombro. E nós vamos retomar naquele projeto de inglês que você vai dar seus treinamentos de inglês. Nós estamos trabalhando nisso. Mas na hora certa. Exato. Porque eu preciso. Tá. E quando você vai executar?
Pois é. Porque, de novo, sem a ação não tem a transformação. Ah, mas eu tenho medo de errar. Pô, mas isso faz parte do crescimento. Tem muitas pessoas que querem crescer na vida, suprir a necessidade do crescimento, mas acha que nunca estará boa o bastante ou preparado o suficiente. E você tem que entender que só erra quem joga. Não tem Exato. problema errar. Só erra quem joga. E quando Tá você aí as erra, Olimpíadas que não nos deixa mentir, que, que que aliás não tá deixa mentir. fantástico, né? Certo? Então, se Ah, eu você vi erra, isso. Kelly, demais. Porque ali é alta performance. Ali é fisiologia, ali é foco, ali é diálogo interno. E Se o cara não entrar é na o tempo corrida todo. É e você tá entendendo, exatamente é isso. só pra prova. Então, se o cara vai, o Exatamente. nadador, ah, mano, na piscina a água tá muito gelada. Diálogo interno. Ah, eu não vou conseguir, não. Ah, não sei, o cara ali tá mais em forma que eu. Não, tô pronto. Eu vou fazer a abraçada mais rápida que eu conseguir. E assim você desenvolve tríade do estado ideal. Exato. Como você fala consigo mesmo? Até porque diálogo interno. A única pessoa que pode interferir na sua comunicação interna é você mesmo. Ou Exato. É seja, a não tem única mais que a ninguém gente para tem te o atrapalhar. domínio. É a única que a gente tem o Exatamente. domínio total. Porque a gente tem a Exatamente, ida amigo. e a vinda. E você sabe que aqui, eu não sei se a Ana Paula está aqui, que fez o curso junto com a gente, que falou sobre sabotagem. Eu vi que ela entrou, não Uhum. sei se ela continuou. Se estiver por aí, fala um oi, Aninha. E vocês coloquem aí, hein? Perguntas, comentários. Faz sentido isso daí para vocês? É, a Ana fala muito sobre essa questão, né, da sabotagem. E dentro do tema que ela traz sobre os sabotadores, tem muito isso. Quais são as Uhum. conversas internas, né? E para enfraquecer essas conversas internas que ficam ali atormentando a nossa mente, é preciso trazer isso para a consciência, né? É preciso É verdade. enfrentar essa frase dizendo realmente, olha, desculpa a frase, sai daí que agora quem é capitã aqui desse barco sou eu, né? Exatamente, tem que ser capitão da própria vida, Kelly. É como diz aquele desenho lá, o Luca, silêncio Bruno, sabe? Silencia o Bruno da sua mente aí e joga o jogo. Kelly, não queremos falar aqui que nós não temos os nossos pontos de, nossos momentos de, opa, preciso arrumar o prumo aqui. A diferença é a disposição para querer mudar. Oh, o Exatamente. Márcio Esse não que é é, o o Márcio, ponto. sabe, o Márcio também tem as coisinhas dele aqui que, opa, tá acontecendo tal coisa, e aí, negrão, como é que vai ser? Você é melhor do que isso. Eu tenho os meus diálogos internos. É normal. Só que eu procuro ter o meu diálogo interno de forma que me coloque para cima. E para isso acontecer, Kelly, é muito importante desencanar do julgamento ou opinião alheia. Porque, de novo, se você posta qualquer besteira na mídia social hoje em dia, tá tudo certo. O que nós precisamos parar é de supervalorizar o fracasso. Exemplo, nossa, Kelly, você deu 10 aulas hoje? Ah, Kelly, eu dei 12. Nossa, Kelly, você pegou 5 ônibus hoje? Nossa, eu peguei 6. Não. Pô, Kelly, que legal que você fez a sua live, que bacana, como é que foi? Sabe, potencializa o que você tem de bom. Não direciona a Exato. sua energia somente para aquilo que você acha que não está bom. Potencialize o que você tem de bom. Se você faz um trabalho voluntário, poste o seu trabalho voluntário, porque isso você contagia positivamente outras pessoas que às vezes precisam desse estímulo. Você não tem Exato. que se preocupar com quem não está na mesma vibração que você. Valorize e potencialize o que você tem de bom. Alta Exato. performance. Até porque aves de mesma plumagem voam juntas, né? Certo? Galinha voa com águia. Então, é Tem um, como diz igual o que fundo de avante. quintal, piquenique que quer andar com pitbull, vira piquenique de urubu. Então assim, mano, você que escolhe o que você Ah, essas culturas, essas suas sacadas são demais. Galera que está aí assistindo, conta pra gente se faz sentido. bora compartilhar a experiência aí, porque é o que liga, meu Exato, amigo. É o que exato. liga. Deixa o pessoal comentar aí. Mas isso aí é muito importante, né, Márcio? Porque as pessoas, elas olham nos livros, elas olham nas lives e vê nomes super bonitos. Ai, alta performance. E você sabe que eu sou meio crítica disso, né? Ai, agora eu vou acordar todo dia às 5 horas da manhã, eu vou tomar banho gelado, porque no livro falou que, né, Vai uma dormir coisa às que... 4 levanta às 5. Beleza. Pois Vai deitar às 4 levanta às 5. pois é. Tá Então, o furado. pessoal É a pega essa... fisiologia, Kelly. É a fisiologia. Sem questionar, as pessoas Exatamente. vão no efeito Kelly, manada e começam a seguir ali uma coisa sem questionar, sem pensar se aquilo é coerente. Para mim não é coerente. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando que você falou, não, toma banho, né, gelado, tal. Eu tomo sempre, é fantástico, me deixa super bem. faz Eu falei, sentido pra Márcio, mim.
desculpa, serve para você, lembra? Eu tenho Exatamente. outro jeito. Exatamente. O banho gelado eu tomo. Eu sou adepto. Suave. Eu gosto de tomar banho gelado. Agora, levantar todo dia às 5, conversa. Eu não levanto todo dia às 5, eu levanto cedo todos os dias. Mas, por exemplo, tem um que eu trabalho até 3 horas da manhã. Ah, vou levantar às 5. Tá, e o resto do dia? Onde fica a minha fisiologia? Papo de louco. Então, assim, procuro dormir às 6, 7 horas. Quando eu dou uma ostentada, eu durmo umas 8 horas, certo? Mas assim, se eu trabalhar até as 3h30, a Aline é prova disso, quantas vezes ela tá acordando, eu tô trabalhando, eu não vou levantar às 5 da manhã. Papo furado. Por quê? Para eu ter alta performance, eu preciso cuidar da minha fisiologia. Simples assim. Sabe? Ou o Márcio toma banho gelado? Sim, mas não foi da noite pro dia. Foi ontem, puta que água gelada. E vamos estudando, vamos praticando. Hoje é um hábito, mas é cada um no seu tempo. Sabe? Porque se faz sentido para mim, exato, não quer dizer que vai fazer para você. Então é muito cuidado com essas coisas que o cara postou e beleza. Tá certo. Tá beleza. Mas é isso que a gente vê, né? E tem a ver com tudo isso que a gente está falando de fazer o barulho. As pessoas gostam de fazer o barulho. Ah, eu li lá o Milagre da Manhã e agora eu vou levantar às 5 horas. Entrei para um grupo que é do site do autor, etc e tal. Beleza. Até aí, fantástico. Escolhas de cada um, caminhos de cada um. Faz sentido para você? Eu vou levantar às 9 horas da manhã, eu vou dormir as minhas 8 horas no dia que eu posso e eu vou ser produtiva até a hora que eu conseguir e eu vou entregar a mesma coisa que aquela pessoa que levantou às 5. E aí? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender que ter a flexibilidade, se incluir na sua agenda, ter esse autocuidado e entender o que funciona para a gente tem a ver com tudo isso que você está falando. Porque é você conhecendo as coisas e se conhecendo é que você vai saber o seu limite e vai saber qual prática, qual técnica, qual raciocínio é mais adequado para a sua realidade. Verdade. E é isso que as pessoas não fazem. As pessoas saem fazendo, né? Tudo feliz. Claro que é um primeiro passo da mudança. Só que depois, o problema, e que eu acho que esse é o que mais eu vejo, é a frustração. Porque aí acordar às 5 horas da manhã não adiantou. Tomar banho gelado não adiantou. A tríade lá que o Márcio falou não adiantou. Então, assim, Kelly, a frustração vem quando nós colocamos a frustração antes da constância. Não adianta você querer ter resultados imediatos de algo que você nunca fez. Pois é. Então, assim, se você não tiver a constância, o Márcio toma banho gelado. Meu, eu não fui... vou tomar banho... Eu fui amornando a água. Opa, hoje está menos quente. Hoje está menos quente que ontem e assim vai. Aí virou um hábito. Agora, a frustração acontece quando nós colocamos o resultado antes do processo. É uma coisa que a Aline fala muito. Não é o destino, é a jornada. Exato. Sabe? Olha que bacana. Ontem eu tive esses insights loucos. Eu estava indo treinar ontem à tarde. Aí eu fiquei pensando, muitas pessoas querem realmente o resultado, aquela coisa. Um exemplo simples, Kelly, imagine um poste. A minha ideia é chegar nesse poste aqui, certo? Entretanto, para eu chegar nesse poste, eu vou colocar que eu vou chegar nesse aqui primeiro. Quando eu chegar nesse, eu vou correr desse para esse aqui. Quando eu chegar nesse aqui, eu não vou olhar para esse poste, eu vou olhar para o primeiro, que eu vou ver o quanto que eu evoluí. Ou seja, não adianta eu querer correr desse poste para esse de uma vez, sem que eu passe por esse. Porque a adaptação é o processo. Opa, eu respirei desse jeito. Desse poste para o outro, vou respirar de outro jeito que eu acho que vai ser melhor. Vou mudar minha pisada. E para cada poste que eu avançar, eu olho e procuro olhar sempre para o primeiro. Até que vai chegar um ponto que eu não consigo mais enxergar o primeiro poste. Aí que entra o outro detalhe. Mas eu vou lembrar do primeiro poste. Eu vou lembrar da onde eu vim, para não parar. É que nem quando eu faço a romaria. Pô, são 157 quilômetros caminhando. Se eu pensar nos 157 quilômetros, eu não chego. Eu tenho que pensar, e é assim que eu faço. Literalmente um passo de cada vez. E aí a cada cidade que nós chegamos, pô, mano, eu já andei tudo isso. Pô, e pensar que eu saí de tal lugar. Aí chega na próxima, pô, não vou parar, eu já andei tudo isso. A questão não é o quanto falta para chegar, mas o quanto eu já fiz para estar onde eu estou. Exatamente. E é por isso que nós conseguimos combater, ou digamos, administrar com mais tranquilidade a frustração. Não adianta eu querer só visualizar o prêmio final sem estar disposto a pagar o preço.
Exatamente. É o que a Natália até colocou aqui. Às vezes a jornada é melhor que o resultado. E Com isso certeza. é algo interessante. Tem uma outra metáfora que eu gosto muito, principalmente para vendas, e eu aprendi quando eu trabalhava lá com o trabalho da Mary Kay. Lembra que eu era consultora da Mary Oh, Kay? foi que nem sei, E tenho ela até essa boneteira até hoje queria. aqui. Aí, ó. Lá tinha uma fala, né, de quem passava os treinamentos para gente por conta da venda que eu achei espetacular. Falava assim, nossa, se você fizer um volume X de venda, você vai chegar em tal lugar. Aí você olhava e falava, meu Deus. E aí as pessoas vão desenvolvendo suas técnicas para até preparar a equipe. E aí falava assim, olha, se você olhar para o elefante inteiro, você não dá conta de comer ele de uma vez. Fazendo, né, Uhum, só uhum. figurativamente. Agora, se você fatiar o elefante, você consegue comer ele pedacinho por pedacinho. Que é É fazendo verdade. essa analogia com a meta. Se você olhar para a meta, eu tenho que vender 100 mil por mês, meu, aquilo bate um desespero. Agora, se você fatiar um pouquinho, então eu vou vender X por dia, eu vou vender X por semana, fica mais suave. Aí sai aquela questão também daquele peso, né, que nós estávamos falando, do diálogo interno, do quanto isso acaba trazendo, né, de peso para a gente, e o que impacta em tudo que nós falamos, na fisiologia, no diálogo interno, e depois até a não valorização e a frustração do que a gente está conquistando. É verdade. É verdade mesmo, cara. Ixi, isso aí dá margem para manga, minha amiga, porque quando nós falamos de metas, de projeto, de processo, é entender os estágios do aprendizado, que são os 4 estágios, e é tudo autoconhecimento, que é para qualquer coisa na vida que você vai aprender, primeiro passo, inconsciente sem habilidade, você não sabe o que é, não sabe o que fazer, para que você vai ficar se cobrando, se jogando para baixo? Segundo estágio, consciente sem habilidade, você até sabe o que é, mas você não sabe fazer ainda, então ao invés de ficar, porra, eu sou ruim, eu não consigo. Calma aí. O que eu preciso fazer para chegar no terceiro estágio, que é o consciente com habilidade? Já sei o que é e já sei fazer. Consequentemente, aprendeu, continuou a executar, último estágio, inconsciente com habilidade, que é quando você não precisa pensar para fazer. Então, quando você sabe qual desse estágio você está, ao invés de você ficar se cobrando, se puxando para baixo, você transforma a cobrança em motivação, porque você sabe aonde você vai chegar e o que precisa ser feito. Exatamente. Inclusive, quando a gente fala sobre esse assunto, às vezes as pessoas falam, como assim eu vou ficar inconsciente não vou pensar para fazer? É o exemplo do dirigir, né? A gente não sabe dirigir, não sabe fazer nada no carro, vai passando por essas etapas até que, na hora que você está dirigindo, você não pensa mais, agora vou olhar para o espelho, agora eu tenho Sim. que dar a seta, agora eu tenho que agora eu tenho que pôr o pé aqui. Porque no começo é tudo fragmentado, né? Porque você ainda não tem Exatamente. essa habilidade. Agora, depois que passa o tempo que você treina, aí sim. E aí que vem uma questão. As pessoas não querem pagar o preço pelo resultado que elas desejam, pelo objetivo, né? Ela olha ali para o outro, a tal a grama verdinha do vizinho, só que ele não quer pagar o preço que o vizinho pagou para ter a grama. Ele não corta É, todo dia, ele não rega todos os dias, ele não põe adubo, ele não vai ali, senta e fica conversando com a planta. Aí já é brincadeira. é verdade. Mas Por que é isso que não? eu tô Por que zoando, não? mas porque tem que fazer uma piadinha. Mas é isso, é pagar o preço. E é por isso que tem pessoas que têm muito conhecimento que falam, puxa, eu já estudei isso, eu já li aquilo, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas a pessoa está olhando lá para o outro e fala, fulano foi, né? Olha lá, agora virou blogueirinho, agora virou treinador, agora. Só que a pessoa não quis pagar o preço para estar no mesmo lugar. E se tivesse pagado o preço, de repente seria muito melhor do que quem ele está criticando. É verdade. Até porque o Tim Nolte, que é um dos maiores treinadores do basquete universitário da história dos Estados Unidos, ele tem essa livre frase: trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. E em cima disso, até no meu canal do YouTube, Kelly, tem um vídeo onde eu falo a diferença entre o prazer e a satisfação. Como nós vivemos numa era de hiperestímulos, sobra de falta de tempo, correria, blá blá blá, a busca da vida perfeita, muita gente acaba querendo o prazer. E o prazer, ele te dá o resultado imediato, mas a cobrança vem depois. Eu já passei por isso, eu já paguei o Todo mundo preço do passa, prazer. ninguém é Você imune. entendeu? Exato. Agora, a satisfação é aquela história. Como diz o Mano Brown dos Racionais, chora agora, ri depois.
Então, pela satisfação, você tem que estar consciente e disposto a estudar até mais tarde, ou dar uma controlada na alimentação para caber naquela roupa do casamento que você vai participar. Você tem que estar disposto a colher o fruto. A galera da Olimpíada, eles não conseguiram a vaga em um ano. São 4 anos se preparando para chegar nesse patamar. Né? Então, até para a autovalorização do trabalho. Pô, mas seu trabalho é caro. Calma aí, mas quantos anos de dedicação tem por detrás para eu te cobrar esse preço? Exato. Porque o que eu te ofereço não tem preço. O que eu te ofereço, dinheiro no mundo nenhum pode pagar. Eu tenho essa percepção. Nos meus treinamentos, o que eu ofereço, Kelly, é algo que dura para a vida inteira. E baseado no que eu vivo. Não é somente teoria. O que você oferece, minha amiga, você não começou a trabalhar comunicação agora. Quantas porradas você já tomou? Quantos nocautes você já tomou para você ter a iniciativa de fazer um conversa de boteco e falar com a propriedade que você tem? Então, assim, dá para viver baseado somente na satisfação? Não, não dá. Temos que ter a dualidade, o equilíbrio. Mas dá para viver também só a base do prazer? Também não dá. Agora, se eu souber equilibrar cada um dos dois, dá para viver com tranquilidade. E esse é o grande ponto de hoje em dia. Muita gente querendo somente o prazer, o resultado imediato, sem estar disposto a pagar o preço da satisfação, que é o que vem, que a recompensa vem depois. Exato. Bem, temos 3 assuntos, não vai dar tempo, a gente só vai ter tempo para falar mais um, né? Você que manda aí. Então, escolha qual você acha mais interessante. Você que é a responsável da live aí, amigo. Eu não sei o que você vai falar em cada um. Faz, minha mãe mandou aí. Pergunta pra galera, fala quais são os temas, eles escolhem aí. Vamos que vamos, então aí. Veja que você fez aí, a gente foi levando as coisas para uma explanação, com alguns exemplos, enfim. Qual dos 3? Tríade do heroísmo, rapport ou crenças? Qual você acha que encerra melhor esse bate-papo? Eu acho que talvez seja bacana nós falarmos sobre crenças, né, Kelly? Porque, bom, um resumo, o que é a tríade do heroísmo, Kelly? É o herói. O que é o herói? Quantas pessoas comuns fazem coisas grandiosas? Pessoas ordinárias fazem coisas extraordinárias e muitas vezes não reconhece isso. Quantas vezes, Kelly, você já fez a diferença na vida de uma pessoa e não reconheceu isso? Então, todos nós temos o herói dentro de nós que, através da empatia, das ideias nobres, das causas, da busca pela liberdade, esse é o herói. E a pessoa que faz o contrário disso é o anti-herói, que também existe. Agora, o que você decide ser na sua vida? Uma pessoa que sabe que faz a diferença e não é ficar se gabando por isso, mas é estar ciente que você está disposto a pagar o preço, a correr riscos por aquilo que você acredita e fazer o bem a si mesmo e ao próximo. Para isso, você tem que escutar a sua voz interior. A nossa voz interior não mente. E para que ela seja ainda mais assertiva, cabe a nós alimentarmos, nutrirmos a nossa voz interior com boas experiências. E não ficarmos bombardeados por aquilo que não agrega, ou estar com pessoas que não agregam ou que não desejam mudar. E aí, o líder. Que tipo de líder você quer ser nessa tríade do heroísmo? O líder por exemplo, o líder por influência ou o líder por imposição? Que só está ali por causa de um cargo ou uma denominação. Essa é a tríade do herói. Mas para que ocorra todas essas mudanças, minha amiga, é necessário entendermos as crenças. O que são as crenças, Kelly? É a interpretação de mundo que nós temos baseado nas nossas vivências, nas nossas experiências. Então, não adianta o Márcio querer julgar a visão de mundo da Kelly se a Kelly tem uma vivência, uma experiência totalmente diferente da minha. É evidentemente que nós temos muitas coisas em comum e muitas coisas que são diferentes, porque nós somos seres individuais, certo? Agora, quais são os tipos de crenças que existem, Kelly? Existem 3 tipos de crenças. As crenças superficiais, são os famosos ditos populares. Quem tem boca vai a Roma, não vai a Roma. São aquelas coisas do dia a dia. Temos as crenças intermediárias, que são as crenças oriundas de alguém que tem uma influência muito grande sobre nós. Sejam os nossos pais, sejam programas televisivos, sejam celebridades, enfim. Pensadores. E os pensadores. Então, as crenças intermediárias, elas passam a ter uma influência um pouco maior sobre nós, em virtude da importância que o influenciador tem na nossa vida. Pô, quantas coisas eu carrego comigo até hoje porque meus pais, valores, por exemplo. Sim. E aí, nós temos o terceiro tipo de crença, que são as crenças profundas, que elas só acontecem através de um forte impacto emocional.
Então, se você tem uma experiência positivamente marcante, você conseguiu, por exemplo, passar num curso super difícil, porque você estudou duro, porque você se dedicou, blá, 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 você passará a acreditar que, se você se dedicar, se você trabalhar duro, você vai conseguir as coisas. E se o resultado for o contrário, e você não tiver uma inteligência, uma estrutura emocional para entender que frustrações e derrotas fazem parte do processo, você vai passar a crer que não adianta você trabalhar duro que você não consegue nada. Então, Exato. a crença profunda, ela só surge através de um forte impacto emocional. E para nós quebrarmos crenças, é desafiador? É, mas é possível. Como? Constância. Você não quebra uma crença da noite para o dia, é a constância, é se permitir ao novo, é a procurar atender a necessidade da variedade, para que haja um significado. Havendo um significado, você tem mais amor consigo mesmo, o que gera o quê? Um crescimento. E com isso, sem citar a contribuição, você alimenta a sua necessidade da certeza. Porque ao desenvolver uma nova crença, e isso é um privilégio dos vivos, só o que está morto não muda, você aumenta a sua percepção de mundo. Você muda a sua opinião sobre várias coisas que antes faziam sentido e hoje não fazem mais. Então, ao falarmos de crença, é muito interessante e importante entendermos que tá tudo bem você acreditar no que você acredita baseado na sua vivência. Mas será que o que você tem acreditado tem te levado para cima ou te levado para baixo? Tem te deixado mais próximo do que você deseja na vida ou tem te mantido estagnado? O que está estagnado está morto e o que está morto não muda. É essa Exato. reflexão que nós temos que ter quando falamos de crenças, por exemplo. E eu acho importante colocar aí um ponto que é que as diferenças, né, de como a gente olha para as coisas, para o mundo, elas podem coexistir. Porque a Com gente também vive certeza. numa era de uma intolerância absurda, que as pessoas não conseguem coexistir. Eu gosto disso, você não gosta. Então a gente ou se mata ou não se fala nunca mais. Ninguém É. consegue olhar e falar, tá bom, tudo bem você não gostar, tudo bem eu gostar e tá tudo certo. As pessoas não, elas estão Verdade. entrando em embates e vem desse raciocínio raso, da falta de inteligência emocional, das pessoas simplesmente acharem bonito fazer o barulho, né? Sem ter uma base, sem ter uma profundidade, sem saber argumentar, né? Então as pessoas elas não estão argumentando, as pessoas elas estão brigando, as pessoas estão entrando em embate. Então eu gosto de falar muito sobre uma questão que é, ao invés de você gritar, de você elevar a sua voz, ao invés de você ficar aí criando, entrando em grupos, ajudando a cancelar pessoas, etc., Coisa ridícula. né? Você precisa entender quem é você nesse papel. Né? É. Será que aquilo que está sendo apresentado é só aquilo mesmo? Quantas vezes, eu sempre convido as pessoas a fazerem essa reflexão, quantas vezes você foi mal interpretado por alguma coisa que você sequer pensou, passou na sua cabeça de Verdade. fazer, e se você pegar um recorte disso, falar, nossa, fulano matou o pai. Aí pega metade da notícia, não sabe o contexto todo, vai lá, né, e matam a pessoa. Tá cheio dessas agressões, tá cheio Verdade. dessas coisas na televisão, que a gente vê que as pessoas, elas acabam pegando aí alguma onda e falar, ah, não, agora fulano de tal é a pior pessoa que existe. Até ontem era um É. endeusado. Então tem que se tomar muito cuidado, as pessoas têm que ter autorresponsabilidade, elas precisam realmente entender que aquilo que elas estão vivendo, que aquilo que elas estão olhando, precisa ter uma compaixão maior. Eu erro, o outro erra. A minha opinião é assim, a sua é assado. Ótimo. Como que a gente pode achar um meio termo? Não tem como achar meio termo? Tudo bem você gostar dessa parte e eu gostar dessa. Agora, o que não dá é para a gente ficar olhando para as coisas de forma exclusiva, de excluir mesmo, né? Não da Uhum. exclusividade positiva, de excluir. Por quê? Bom, o Márcio, ele vai lá e ele fala sobre uma coisa que eu não concordo, então eu vou deixar de seguir. Ah, mas ele até hoje falou um monte de coisa boa. E tem um detalhe, porque alguém comentou o quê? Que é a tal da validação. Ah, o Márcio não serve mais. A Kelly, ela fez lá uma brincadeira que eu achei infeliz, ela também não serve mais, vou deixar de seguir. E aí uma reflexão que as pessoas não fazem, né? Você tem 10 acertos, entre aspas, né? O que é certo e o que é errado, mas Uhum. na opinião daquela pessoa. Você acertou 10 vezes, você, Márcio. Aí você deu um deslize, meio deslize ali, a pessoa te desconsidera.
E quando ela erra? Ela quer ser tratada dessa maneira? Então, a gente precisa ampliar essa discussão de empatia, né? De como lidar com o outro. Porque também, como você falou, que a felicidade verdadeira é aquela partilhada, não adianta eu ter todo esse preparo que a gente comentou agora, de uma maneira, né? Rápida, porque a gente não tem tempo para entrar aqui em detalhes, mas não adianta eu discutir tudo isso, falar de autoconhecimento, de querer ali elevar um pouco a percepção das pessoas, se as pessoas simplesmente vão olhar e vão falar assim: ah, tá tudo bem, eu não quero nem saber, né, de aprender nada disso que eles estão falando. Tá tudo bem. Só que a pessoa nem se permite ouvir. Exato. E Né? Kelly, E aí só para fechar, Márcio, aí a gente sim, vê as mesmas pessoas, e isso é uma coisa que me incomoda, porque eu acho assim que as pessoas estão. Me incomoda não assim, ah, eu me irrito, ou vai fazer uma diferença para mim, mas me incomoda porque eu não sou uma pessoa acomodada, né? Então aquilo ali me causa uma estranheza. As pessoas às vezes pegam ali uma bobagem qualquer da internet e endeusam, mas não para ouvir alguma coisa. E aí vem uma questão importante. Quando algum assunto te causar um incômodo, que pode ter sido algum desses aqui, é porque tem alguma feridinha aí dentro que precisa ser tratada. é verdade. É verdade. Né? E Que a Kelly, gente tenta expelir, a gente tenta é, reagir, né? Tipo, eu vou fugir. A tal da fuga lá do nosso cérebro. Mas exatamente. será que essa fuga ela não pode ser um sinal de onde exatamente eu preciso curar, onde exatamente eu preciso aprender? E aí entra a questão da flexibilidade, da fisiologia, da crença. E é uma quebra de crença. E eu acho que é Com uma certeza, quebra de Sérgio. crença necessária, né? Com certeza. E assim, Kelly, uma coisa que é muito importante é as pessoas, principalmente na era que nós vivemos, elas têm que entender que mais importante do que parecer, é importante você ser. E eu falo muito isso aqui com as pessoas, com o pessoal, nos seus atendimentos e tal, que hoje em dia nós temos, não sei se você tem essa mesma sensação, mas nós temos muita. As pessoas têm vivido muito com excessos de direitos e poucos deveres. Porque qualquer coisinha eu estou no meu direito. É meu direito. Eu tenho o direito de não sei o quê. Mas e o seu dever? É colocar na essência e em prática a palavra empatia. Exato. Não adianta simplesmente só falar ter empatia, tem que viver a empatia. E isso é desconfortável. E por ser desconfortável é que nos leva à evolução. Então, assim, é procurar ser e não parecer. Exato. É entender que não são apenas os direitos, mas os deveres também devem ser lembrados. Esse papo de cancelar fulano, assim, meu, é ridículo. Você quer ser cancelado? Como que você se colocaria no lugar dessa pessoa? Eu tenho uma postagem no meu Instagram que fala basicamente sobre isso. É uma artezinha que é um quadro branco com uma bolinha vermelha. Não tem como não reparar na bolinha vermelha. E essa bolinha vermelha, ela simboliza o quê? Os seus erros, as suas falhas, as nossas falhas. E o branco são todas as nossas qualidades que passam despercebido porque o pessoal adora apontar as falhas, ao invés de focar na solução. E até para nós mesmos. E a falha nossa mesmo. Porque muitas vezes quando nós apontamos os dedos, quando nós apontamos o dedo, Kelly, nós na verdade externamos o que está em nós. Exato. Entendeu? Exato. E assim, mas isso faz do Márcio, daqueles seres perfeitos e imaculados, longe disso. Isso nos dá ainda mais a responsabilidade de prestarmos atenção nos nossos comportamentos. Exatamente. Porque se nós apresentamos essa ideia, se nós procuramos ensinar essas técnicas para as pessoas, nós temos que viver isso. Por isso que eu bato na congruência. Não adianta parecer, você tem que ser. Exato. Caso contrário, não faz sentido. Fica vazio, fica superficial, fica uma felicidade condicionada, que é o que? Aos estímulos externos, ao invés de uma felicidade genuína. Acho que eu já te contei essa história. Quando eu participando das corridas de rua, tô lá, aí tem uns figuras que caminham o percurso inteiro. Chega nos últimos 100, 50 metros, dá um pique, joga água, atravessa a linha de chegada, joga água na cara, celularzinho. É isso aí, pessoal, mais um desafio superado, não desista do seu sonho. Eu falei, porra, meu. Então, assim, ele tá enganando a quem? Também, tá? Eu chegaria Você tá entendendo? Também. Consegui, depois de 3, 4 horas, um percurso que ia demorar mas eu fiz. Não consigo me mas eu fiz. Você entendeu, Kelly?
Então, assim, você está enganando a quem? Aparência, E né? é isso, A Nath está exatamente. comentando aqui, ó. Hoje deixamos de ser originais pela validação dos outros. Deixa de ser Então, você por causa do outro. Meu, isso e para mim você é tem que entender que a agressivo. transformação é de dentro para fora, Kelly. Não tem conversa. A validação tem que vir de dentro. Não Exato. tem como agradar todo mundo, sabe? É por isso que quando nós falamos, mano, você se comunica ou faz barulho? Qual a mensagem que você passa? Qual a Dorme com mensagem que você essa. quer passar? Você entendeu? Qual a mensagem que você passa? Exato. Porque como que o seu comportamento tem falado a seu respeito, principalmente para você? A Exatamente. felicidade que você sente, ela tá vindo de dentro? Ou, pô, mano, fulano não curtiu minha foto, fulano... Calma aí, meu. Mas o que você tem feito? Então, você se comunica ou você faz barulho? Você se faz ouvir ou se faz escutar? Exatamente. Sabe? Porque qual é o tipo de informação que você tem acesso? Eu lembro quando eu fui tomar minha vacina, aí chegou um carinha lá, não vou tomar essa vacina. Eu tomei a da Janssen, né? Que é a dose única. Não vou tomar essa vacina não. Eu falei, mas por que, campanha? Eu ouvi dizer aí que tá dando uns problemas. Mas onde você viu? Lá nos Estados Unidos. Mas onde que você viu isso? Eu ouvi falar aí. Eu falei, você tem dose, você pega e vai embora então, você não precisa tomar. Aí você vem aí quando tiver alguma xepa, você toma o que você quiser. Agora, você falar que, eu ouvi falar. Ouvi falar onde? Nos Estados Unidos. Tá, em que nos Estados Unidos? Quantas pessoas tomaram a Janssen e não tiveram problema com a Janssen? Resumindo, ele pegou e tomou. Caraca. Faz barulho. Então, fez barulho. É o Muito, tem até excesso de direitos das pessoas quererem e questionar. poucos deveres. Entendeu? Entendeu, amiga? Muitos Meu direitos, poucos Deus. deveres. A gente tem que conversar mais. Tem até um filme chamado Muito Barulho por Nada. É mais ou menos isso. Então, assim, reflita. Escute-se mais. Permita-se a solitude. Meu, será que isso que eu vou falar, velho? Será que se eu abrir a boca eu vou agregar? Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Silêncio é uma prece. Então, é a melhor comunicação que você pode ter, exato. Eu vou até fazer um post sobre você tá isso. entendendo? Silêncio é a melhor comunicação. É verdade. Porque se você é a pessoa que menos fala, você é a pessoa que mais aprende. E quando você fala, você é assertivo. Pois é. Meu sogro falava muito Por isso. Ele falava, Márcio, se você tiver numa mesa, fica quieto. Exato. Meu sogro, ele falava muito isso. Se você estiver numa mesa e você for a pessoa mais calada, você vai ser a pessoa mais temida e respeitada, porque o pessoal não vai saber o que você está pensando. Meu sogro falava muito isso. Exatamente. Entendeu, Kelly? Então, assim, antes de... Eu tenho o meu professor de boxe, o seu Areia, ele fala, eu nunca ouvi a orelha passar a cabeça. Então, assim, comunique-se, não faça barulho. Ele fala, Márcio, você nunca ouviu a orelha passar a cabeça, meu? Seu Ari é uma lenda. Ele fala, mas você nunca ouviu a orelha passar a cabeça. A gente não podia encerrar da melhor forma, gente. É isso. Entendeu? A orelha não passa a cabeça. A gente tem a Mia aqui dizendo que foi top, a Marcela, que também fez o curso com a gente. Tem um monte de gente que fez o Método Expresso, que é o meu curso. Muito bacana. Mas antes que o Instagram nos derrube, porque a gente já passou de 1 hora e ele está aqui discutindo, né? Então eu vou me despedir de vocês, agradecer a presença. Compartilhem o link, já eu vou postar. Vou fazer a capinha, tudo vou deixar postado. Compartilhem com os amigos, porque foi divertido. Vai, confessa, escreve aí no chat. Enquanto isso, o Márcio se despede. E aí depois a gente encerra a nossa live. Obrigada a todos. Amiga, gratidão. Para não tomar muito tempo, gratidão que possamos construir mais momentos assim, que o nosso bate-papo possa ter agregado, porque nós somos agentes de transformação, que possamos fazer vidas melhores e a nossa também. Gratidão, sucesso para você. Não vou desejar sorte, que sorte é quando nós não estamos preparados, e você está mais do que preparado. Então, continue a agir, e os melhores ventos para você, seja captando a sua vida, seja feliz e tenha uma feliz vida. Tomei minha vida de novo para mim. E olha, eu tô vendo uma simbologia ali atrás, das suas medalhas. Já não é a primeira vez. Ontem eu vi na sua live também, suas medalhas. Então, é uma simbologia realmente de vitória, de pessoa que vai lá, que faz acontecer. Grande beijo aí pra Baixinha, né? Para quem não conhece, a esposa do Márcio, a Aline, uma querida. Eu ainda vou voltar aí para comer mais pão de queijo. A gente ainda vai ter que... Mais do que bem-vinda. Sabe, você já conhece o endereço. Porta sempre aberta. Só chegar. Marcela, querida, um beijo. Carlinha, um beijo. Obrigada, Nath, Roberta. Eu vou, já vou salvar, disponibilizo para vocês e vou contar com a ajuda de todos vocês que estão assistindo para colocar essa live para rodar, para todo mundo poder assistir aqui, ouvir um pouquinho da conversa de boteco. Beijo, Márcio. Grande beijo. Grande beijo, amiga. Gratidão. Tamo junto.